Gustavo Scarpa admitindo a chance de deixar o Galo, a proposta oficial do Bahia pelo goleiro do Atlético Mineiro, a decisão de Rodrigo Caetano sobre permanecer ou não na CBF, tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te atualizar agora sobre o futuro de Scarpa. O meio atacante do Atlético Mineiro colocou em dúvida sua permanência. Nessa quinta-feira ele lançou uma pista de skate em Hortolândia e jornalistas da região foram lá para acompanhar o evento e perguntaram sobre a possibilidade dele ficar ou não no Atlético pro ano que vem. Ele tem contrato, investimento pesado de 30 milhões de reais junto ao Nottingham Forest. A resposta surpreendente do Scarpa foi a seguinte, abre aspas, amanhã a gente não sabe. Sou muito grato a Deus por toda a oportunidade que tive no Atlético. Mas estou de férias, tenho um contrato longo com o Galo e vamos primeiro curtir essas férias, né? Fecha aspas. Scarpa também foi perguntado sobre a decepção de ter chegado a duas finais de Copa Libertadores da América e Copa do Brasil com vice-campeonatos. Resposta do Scarpa, tem que saber lidar com essa frustração que não é pequena, fecha aspas. Você, torcedor do Galo, está preocupado com a possibilidade de o Scarpa sair? Por que você acha que ele teria soltado essa frase de efeito? Preciso falar agora sobre a busca do Galo por um técnico. O Atlético tem encontrado enorme dificuldade em convencer o Luis Castro a abrir mão dos 44 milhões de reais que ele tem a receber do Al Nassr até a metade do ano que vem, cada vez mais distante a chance de um acordo do Galo com o treinador português. E é nesse cenário que cresce a chance de o Cuca ser contratado. Na manhã dessa sexta-feira troquei mensagens com o Cuca. Ele disse que as coisas não estão quentes ou avançando como muita gente espera, mas pela falta de alternativas no mercado eu não descartaria que o Cuca pinte como o técnico do Atlético pro ano que vem. Eu sei que existe resistência de parte da torcida, o nome dele não é unanimidade dentro da diretoria, mas é aquele que mais se encaixa ao perfil que o Atlético busca, de um treinador com capacidade de escolha e indicação de jogadores e mais do que isso, que também faça do Atlético um time ofensivo. A definição deve acontecer até o início da próxima semana. O Atlético depende dessa definição do técnico para começar a projetar também escolhas de contratações e saídas de jogadores. Preciso falar agora sobre um ex-zagueiro do São Paulo que pintou na mira de vários clubes brasileiros. Eu me refiro a Luizão, hoje com 22 anos de idade. Ele é formado na base do São Paulo e joga ao lado do Beraldo. O Beraldo é vendido para o PSG e o Luizão opta por sair do São Paulo meio que pela porta dos fundos e se acerta com o West Ham. Mas na Inglaterra a coisa não andou boa para ele. Ele até hoje nunca atuou no time principal. Todas as partidas no Sub-21, embora seja titular absoluto dessa equipe B do West Ham. Importante contar que ele decidiu voltar ao Brasil, até porque sua esposa vai ter o segundo filho, a adaptação da família a Londres não foi das melhores, muito frio, umas dificuldades, ele também não tem conseguido jogar no time principal. E os seus representantes têm conversado com clubes brasileiros na busca por interessados num empréstimo. Internacional, Fortaleza, Vasco e Atlético Mineiro hoje são os principais interessados na contratação do Luizão, que quase foi parar no Corinthians em outra janela de transferência. Na última hora o negócio não avançou. Luizão, que na atual temporada soma 17 partidas e um gol pelo time Sub-21 do West Ham. Esse gol, inclusive, foi marcado no último jogo. Uma novidade sobre o técnico do Galo, algum jogador? Igor, vamos lá, vamos ser bem sinceros, né? Acho difícil que o Atlético avance em jogadores antes de fechar com o técnico. E é bom que seja assim, né? É o natural. No domingo, depois da vitória contra o Atlético Paranaense e da confirmação da permanência do time, a Itatiaia divulgou que já existiam conversas com o Cuca. Ninguém na Itatiaia inventaria essa história. Até pelo fato de a Itatiaia ter os mesmos donos do Galo, qualquer coisa que é publicada por lá, ela precisa ser super checada, enfim. A impressão que eu tenho é de que houve a divulgação até para entender junto do torcedor do Galo a repercussão ao nome. Como é que o Cuca está avaliado pelo torcedor? A repercussão será que é boa, é ruim? E a partir daí, pelo jeito, até fazendo a leitura dos próximos passos, a impressão que eu tenho é de que a repercussão não foi boa entre torcedores do Galo, porque o Atlético está insistindo no Luis Castro. Um negócio super difícil, especialmente porque o Atlético não vai ter a Libertadores da América para disputar do ano que vem, e isso impacta em menos dinheiro, num projeto menos ambicioso, e também num projeto menos valorizado para o treinador. E aí, só para completar, é sempre importante lembrar que o Luis Castro, que foi demitido do Al Nassr em setembro desse ano,
segue ganhando 3 milhões de reais por mês, mesmo desempregado. E o Al Nassr vai pagar essa grana até junho do ano que vem, que é quando acaba o contrato. A única condição que faz com que esse pagamento deixe de existir é se o Luiz Castro se reempregar. Então, se ele aceita a proposta do Santos, do Vasco, do Galo, do Cruzeiro ou de qualquer outro clube, no dia seguinte, a esse sim, ele deixa de receber os 3 milhões de reais mensais. Então, para o Luiz Castro, precisa ser um baita negócio para que valha a pena, tá? Mas hoje o que se fala é de Luiz Castro e também do Cuca com essas condições que eu já contei para vocês. Bora falar agora sobre Rodrigo Caetano, que respondeu à proposta do Atlético Mineiro para ser o CEO do clube. O Caetano e o Atlético conversavam sobre essa possibilidade desde o mês de setembro, mas ele condicionou a sua resposta à disputa da data FIFA do mês de novembro. A seleção fez 2 jogos em novembro. Depois dessas 2 partidas, houve um encontro entre o Rodrigo Caetano e também o Edinaldo Rodrigues. E o diretor de seleções da CBF optou por permanecer. Conversei com ele antes de gravar o vídeo e ele disse, abre aspas, continuo aqui na CBF, não posso e não consigo sair agora, fecha aspas. A dúvida que fica é se o Atlético vai em busca de um outro CEO ou vai se contentar com a atual estrutura. Por falar no Atlético, preciso contar sobre uma proposta feita pelo Bahia, oficial, para a compra do goleiro Everson. Atleta de 34 anos de idade, o Bahia está oferecendo 3 milhões de euros ou 19 milhões de reais para ficar com o jogador em definitivo. E o Atlético se colocou numa baita sinuca de bico. Isso porque o contrato do Everson se encerra em dezembro do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora e não conseguir a prorrogação do contrato, o Atlético vai perder o Everson de graça em um ano. Ele já poderia assinar um pré-contrato com o Bahia ou com qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Atleta que é titular absoluto desde que foi contratado, jogador da confiança do torcedor, mas que com 34 anos de idade está em busca da independência financeira. Hoje no Galo ele ganha 520 mil reais por mês. Proposta do Bahia é próxima de 1 milhão de reais mensais. E o Atlético já havia sinalizado com um salário de 700 mil. Definição deve acontecer nos próximos dias. A multa rescisória do Everson é de 250 milhões de reais, mas isso tem pouca validade. Só para completar, em relação aos goleiros do Bahia, nem Marcos Felipe, nem Adriel, nem Danilo Fernandes convenceram, e o Rogério Ceni tem batido na tecla de que o Bahia precisa de um goleiro mais confiável para o próximo ano. Boa noite, Nicole. E a reunião do Galo com o Luiz Castro. Deixa eu mandar uma mensagem para o Luiz. Vamos ver se o Luiz consegue nos contar alguma coisa. Tudo em ordem por aí? Ordem por aí? Espera aí. Mandei aqui, assim que tiver qualquer resposta também já conto para vocês, tá? Tem gente perguntando, repercutindo, uma entrevista do Arana, provavelmente eu fico, tenho contrato, mas no futebol tudo pode acontecer. Essa entrevista o Arana concedeu depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Ele chega a citar nessa entrevista que ele tem um filho com necessidades especiais, porque é autista, né, e que a cidade de Belo Horizonte o acolheu bem, não só o filho, mas a esposa, enfim, e que isso também teria um papel importante em uma possível transferência. Imaginar o Arana jogando em outro clube brasileiro, para mim essa chance é zero. Se fosse para pintar alguma coisa, precisaria ser para o exterior, mais especificamente para a Europa. Mas essa janela de inverno na Europa não é ou não costuma ser a mais aquecida, tá? O VPX quer saber quais os times que procuraram o Arthur Jorge. Cara, chegaram a dizer que o Atlético Mineiro procurou o Arthur Jorge. Pessoal, eu adoro o Galo, tá? Mas qual é a lógica de o Arthur Jorge largar o Botafogo, onde ele tem um dos maiores investimentos na América do Sul em todos os tempos, para ir